Saudações fraternas, queridos irmãos e irmãs. Bem-vindo a mais 30 minutos com a palavra. Estamos agora no capítulo 16, continuando, vamos do versículo 14 até o fim. Vamos orar. Confiados como estamos, Senhor, na presença do Teu Espírito. Nós progredimos no nosso estudo da palavra, Senhor, sabendo que aqui o Teu Espírito nos mostra toda a verdade. Rogamos então que Ele nos conduza agora e pedimos isto em nome de Jesus. Amém. Pois bem, deixamos o administrador infiel com as palavras de Jesus sobre ser esperto no céu, como as pessoas são espertas aqui na terra. E agora pegamos o versículo 14 até o versículo 17. Os fariseus, que eram avarentos, ouviam tudo isto e o ridiculizaram. Mas Jesus lhe disse: Vós sois os que vos justificais a vós mesmos diante dos homens. Mas Deus conhece o vosso coração, pois aquilo que é elevado entre homens é abominação diante de Deus. A lei e os profetas vigoraram até João. Desde esse tempo vem sendo anunciado o evangelho do reino de Deus, e todo homem se esforça para entrar nele. E é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio sequer da lei. Jesus está perturbando os fariseus porque ele coloca as coisas muito simples, 8 ou 80, ou comigo ou contra mim. Não podeis servir a Deus e às riquezas de Jesus. E isso afeta diretamente aos fariseus, porque eles se vangloriavam de servirem a Deus. Mas Jesus conhece que são avarentos, isto é, eles amam ao dinheiro. Ouviam tudo isto e o ridiculizavam. A lógica de Jesus quanto a servir a Deus, ou ao dinheiro, ou às riquezas, é contundente. Mas eles rejeitam. É como se eles dissessem: nós sabemos muito bem o que é correto e não precisamos de você para nos ensinar. Jesus rebate com uma clareza costumeira. Eles se justificavam perante os homens e não perante Deus. Eles só conseguiriam a aprovação dos homens, e isto lhe bastava. Jesus diz: mas Deus conhece o vosso coração, pois aquilo que é elevado entre homens é abominação diante de Deus. Deus enxerga vocês e tudo que vocês pensam e fazem, diz Jesus. Aquilo que agradava tanto aos fariseus e que o povo tanto admirava é uma abominação diante de Deus. 8 ou 80. Você segue a mim ou você vai seguir outra coisa. Versículo 16. A lei e os profetas vigoraram até João. Desde esse tempo vem sendo anunciado o evangelho do reino de Deus, e todo homem se esforça para entrar nele. A vinda de Jesus ao mundo é um evento marcante. Nada mais será como já foi. Até então a revelação de Deus estava na lei, no Pentateuco e os profetas, que eram os livros históricos, profetas menores e maiores, e as escrituras também, os livros sapienciais, de sabedoria. A lei e os profetas significa o Antigo Testamento, a Bíblia, que estava em vigor até o tempo de João Batista. Esse período inclui o ministério de João Batista. Agora vem uma nova realidade em vigor. A instauração do reino de Deus na pessoa, na vida e na obra de Jesus.
Ele disse: desde este tempo vem sendo anunciado o evangelho do reino de Deus. O reino é o tópico favorito no ensino de Jesus. Significa o governo, o reinar de Deus em todas as esferas da vida. E quando Jesus diz: e todo homem se esforça para entrar nele, seria como se fosse assim: com o maior empenho e sinceridade, abnegação e determinação, como se fosse uma violência espiritual. Eu vou esforçar para entrar no reino. Ou talvez que aqueles que querem entrar no reino tenham a mesma determinação quanto aqueles que tentaram, por meios violentos, instaurar o reino na Palestina. Antes de Jesus, muitos vieram, falsos messias, dizendo que ia instaurar o reino por meios violentos. De uma certa forma, a gente pode imaginar alguém com a esperteza do administrador infiel, aquele que nós estudamos no nosso contexto imediato. Aqueles que veem o valor de entrar no reino estão dispostos a forçar a sua entrada, em contraste com os fariseus, que desprezaram a sua oportunidade. Quando Jesus disse: alguém quer me seguir, tem que aborrecer pai, mãe, filho, filha, esposa, marido. Tem que achar que eu sou mais importante do que qualquer outra pessoa, outra ligação. Jesus assegura que a lei e os profetas vigoraram até João, poderia ser interpretado como se agora a lei e os profetas não tinham mais valor. Não é isso, não. Jesus assegura que aos seus ouvintes a lei não ficará sem o cumprimento. É mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio sequer da letra, uma das marcas diacríticas que marcavam certas letras no alfabeto e na escrita hebraica. E imediatamente ele entra falando sobre, aqui no versículo 18, sobre o divórcio. Interessante. Quem repudiar sua mulher e casar com outra comete adultério. E aquele que casa com a mulher repudiada pelo marido também comete adultério. Os outros evangelhos sinóticos elaboram esse trecho com maior ênfase. Lucas coloca esse dizer de Jesus aqui porque ele nos ajuda a ver o lugar da lei por um outro ângulo. A lei permitia que homens divorciassem suas esposas, mas o contrário não era permitido. Jesus os coloca no mesmo nível. Alguns fariseus eram muito permissíveis, permitido aos homens divorciassem por motivos fúteis. A mulher não era bonita, ela não cozinhou bem, eles desprezavam. Chegava a haver casos de até 7 vezes alguém divorciou. Jesus diz que tal conduta é um escárnio para com a lei. Ele ensinava que o matrimônio instituído por Deus no Éden faria de 2 pessoas uma só carne. Olha lá em Marcos 10, 5. Mas Jesus lhe disse: por causa da dureza do vosso coração, ele vos deixou escrito este mandamento. Jesus está lembrando a eles que a lei vigora e eles estão com escárnio perante a lei. Por motivos fúteis, por dureza do coração, estão divorciando. E aqui chegamos nesta parábola que Jesus conta. Deixa eu ler. Vou ler todinho, a gente volta a comentar. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico. E até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Versículo 22. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno,
estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe uma água em água a ponta do dedo para me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão, filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. E além de tudo está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então replicou: Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna. Mande Lázaro à minha casa paterna, porque tem 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Esta parábola é única em Lucas. Os outros evangelhos não têm essa parábola. Muitos veem isso aqui como uma adaptação de um conto popular, contrastando os destinos eternos de um rico mau e um pobre virtuoso. De qualquer forma, Jesus assimilou esse conto e lhe imprimiu uma marca toda especial sua. Ele marca um contraste com a atitude da parábola do administrador fiel. Até podemos desafiar o filho mais velho de Lucas 15 e todos aqueles que se julgam justos agindo no espírito do administrador infiel. Eles devem arrepender-se e, em seguida, ajudarem aos outros com seu dinheiro. A alternativa é o uso e abuso do dinheiro que vai garantir-lhes uma condenação eterna. Veja lá o texto. Versículo 19. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e que todos os dias se regalava esplendidamente. Ele vive no suprassumo do luxo. Se regalava é o mesmo termo para a festança na história do filho pródigo. Este homem tinha tudo o que queria na vida. Não se diz que cometeu algum pecado grave, mas ele vivia para si somente. E esta foi a sua condenação. Versículo 20. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Lázaro é Eleazar, significa Deus tem ajudado. Interessante, é a única pessoa em todas as parábolas de Jesus que recebe um nome próprio. Coberto de chagas, está indicando que o seu sofrimento físico era grande. E aí, quando fala desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, desejava, diz o Senhor, mas não que ele recebia qualquer alimento. Ele queria comer, mas não podia. Desejava o restolho da comida do rico, mas não recebia. Um tem tudo que queria, e o outro tem nada. Versículo 22. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. Sobre o estado religioso dos dois, nada é dito. Lázaro, evidentemente, era um fiel servo de Deus, pois quando morre foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Não é uma frase comum
mas por óbvio significa felicidade. É melhor vermos aqui um contraste entre a mesa do rico e a mesa com Abraão. Volto ali a Mateus 8, 11 e 12. Mateus 8, 11 e 12. Jesus dizendo: mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. O êxtase dos salvos é retratado como um grande banquete. Jesus está dizendo: olha, os filhos do reino que não atendem às Escrituras, que não atendem às minhas palavras, vão ser lançados fora do banquete. Os fariseus, ao ouvirem desta alegria com Abraão, sem dúvida, pensando: mas por que o rico não foi? Os salvos são retratados como um grande banquete em que os favorecidos reclinam-se sobre o seio do grande patriarca. Mas para o rico não há nenhuma felicidade e não há banquete. Versículo 24. Então, clamando, disse, quem fala é o rico: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Ele fala com termo de respeito: Pai Abraão. Mas é irônico. Aquele que não demonstrou misericórdia em vida, agora requer misericórdia. Aquele que desprezou o pobre, agora requer que o pobre venha a ele. A arrogância dele continua. Ele pensa que pode pedir que o pobre Lázaro venha saciar-lhe a sede. Ele ainda não percebe que os valores da terra não se aplicam neste lugar onde ele está. E qual é a resposta de Abraão? Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. E, além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Olha, interessante, quando Abraão fala para o rico, ele vai enfatizar dois pronomes pessoais. Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida. Ele teve tudo aquilo que escolheu. Poderia ter aplicado esse tempo nas coisas de Deus. Ele poderia ter socorrido aos pobres. Afinal de contas, Lázaro estava sempre à sua porta. Ele agora tem que contentar-se com as consequências de suas escolhas. Um sistema de valores diferentes reina agora. O desequilíbrio antigo é corrigido. Aqui há a justiça. E há outro fator. Abraão diz: está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Podem saber o que acontece com cada qual, mas não há comunicação. Mas, pela primeira vez, o rico parece mostrar interesse em outras pessoas, embora sejam seus parentes e não sejam os pobres. Versículo 27, então replicou o rico: Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna. 28, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Outra vez ele quer que Lázaro faça um favor. Ainda quer que ser o mandão. Imploro que o mandes à minha casa paterna. Mande Lázaro lá para mim.
ele ainda mantém esse ar de superioridade. Debaixo de tudo isso, parece que ele está reclamando que não foi tratado com justiça. Se tivesse tido toda a informação sobre o inferno, ele teria agido de forma diferente. Mas observe o absoluto silêncio de Lázaro em toda esta parábola. Não reclama de sua vida amarga na terra, nem se gloria no tormento do rico, nem reclama que o rico queria que ele lhe servisse agora. Lázaro aceita o que Deus lhe envia. Respondeu Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Sinais e milagres, né? Abraão, porém, lhe respondeu: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Abraão aponta para as Escrituras. Novamente, a Torá, o Ketubim, é o Tanakh. Torá, Ketubim, Nabiim e Ketubim. Torá, Tanakh. Torá. Nabiim, profetas. Isso inclui os livros históricos e os profetas maiores e menores. E Ketubim, os cânticos, os salmos e provérbios, etc. Abraão aponta para a Bíblia. Os seus 5 irmãos têm suficiente para saber sobre este lugar, sobre o céu e sobre a recompensa e punição, que eles ouçam o que dizem as Escrituras. E aqui, queridos, percebemos uma dica. Talvez a situação triste do rico deve-se não às suas riquezas, afinal, Abraão foi um homem muito rico, mas sim por ele ter negligenciado e desprezado as Escrituras. Mas o rico não concorda. Ele sabe como ele próprio agiu em relação à Bíblia, então ele diz: não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Aí sim eles vão se arrepender. Vai parecer, ele quer que Lázaro volte à vida, ressuscitado, para falar com seus 5 irmãos. Aí eles vão crer. A tragédia do pecador caído está graficamente exposto aqui. Ele acha que há uma segunda chance. Queridos, nós vivemos num tempo de misericórdia. Aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aquele que vem a mim, de forma alguma o lançarei fora. O tempo ainda é hoje. Enquanto é hoje, vamos atender ao chamado do Evangelho. Tempo de misericórdia. Mas haverá um dia. E nesse dia não haverá mais misericórdia, só haverá justiça. E não é por isso que é chamado de justiça final. Porque não há nenhuma corte de apelação. A justiça de Deus é final porque não existe outra justiça neste dia. A justiça de Deus não erra, ela acerta. A resposta de Abraão é contundente. Mas ele insistiu. Ele diz o quê? Abraão, porém, lhe respondeu: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Para aqueles que recusam aceitar a autoridade das Escrituras, nem uma aparição de alguém ressurreto dentre os mortos os fará arrepender. Se o homem não agir com caridade e humanidade, tendo as Escrituras em mãos e tendo um Lázaro à sua porta, nada, absolutamente nada, nem uma visão do inferno
ou um visitante vindo do mundo dos mortos vai ensiná-lo a agir corretamente? Jesus está falando aos fariseus bem forte. Vocês que são exímios conhecedores da lei, não reconhecem a minha presença como o Filho de Deus, como o Messias. Vocês não ouvem o que as Escrituras dizem de mim. Como diz em João, ele disse em João, vocês buscam as Escrituras porque acham que nelas vão encontrar a vida eterna, porém elas testemunham de mim. Neste contexto todo, a tristeza é que os fariseus, que eram grandes conhecedores da lei, da Bíblia, não queriam ouvir e não aceitavam de forma alguma que este homem era o Messias. Nesse contexto, alguém entre os mortos pode muito bem ser o próprio Lázaro. Mas os leitores de Lucas só poderiam estar pensando em Jesus. Ele ressuscitou. Aqueles que recusaram a vê-lo nas Escrituras e atentarem ao que sobre ele está escrito, se recusam a serem convencidos por um que ressuscitou dentre os mortos. Como dissemos no começo, o assunto é julgamento, é galardão eterno, é clara demonstração aos fariseus e a nós, que as Escrituras e a sua autoridade têm tudo que é necessário para a salvação. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Eu vou desviar nas próximas 2 semanas de Lucas para entrar no contexto de autoridade das Escrituras, que foi levantado aqui. Vamos falar sobre o grande conceito da reforma chamado sola scriptura, somente as Escrituras. Será um relato interessante para a gente fundamentar todo o nosso estudo daqui para diante, sempre sabendo que as Escrituras têm a palavra final, porque elas são palavra de Deus. Como é que foi? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Amém. Que Deus esteja com vocês, meus irmãos, minhas irmãs.